E agora nós vamos falar sobre a saúde. De acordo com uma pesquisa do Instituto Trending Machine, a geração milênio de pessoas que compreende 18 a 34 anos está mais propensa a esquecer qual dia da semana, onde colocar as chaves e outras questões relacionadas ao dia a dia do que aqueles que têm 55 anos ou mais. Sabia disso? Como é que você chama mesmo? Hã? O que é isso? Geração Trending Machine. E eu sei como é que você chama mesmo? Eu Esquece sou... também? Será? O quê? Esquece Onde? o nome? De quê? Né? Onde? É. E sabe qual é um dos principais motivos? A tecnologia. E é sobre isso que falamos agora com o neurologista, Dr. Cleverson Martins Kiel. Muito bom dia, doutor. Bom dia. Seja Bom dia, muito doutor. bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. Agora eu fiquei assustada. A tecnologia, por que a gente ela tem nos prejudicado nesse quesito memória? Não, a tecnologia ela não nos prejudica, né? A tecnologia ela vem para nos ajudar. Sim. E sempre a sociedade está evoluindo e as tecnologias cada vez mais avançadas. A questão é o nosso pensamento. Nós temos que ter consciência que nós somos responsáveis pelas nossas questões. Se você quer ter uma boa função física, um envelhecimento saudável, você tem que fazer atividade física todo dia, você tem que ter alimentação saudável. Com a memória não é diferente. Com a memória você tem que exercitar a sua memória todos os dias. Então você tem que aproveitar a sua memória e exercitá-la e usar a tecnologia para fazer uma complementação da sua memória naquilo que você precisa para as suas atividades e não ficar com a preguiça mental e deixar a tecnologia resolver tudo para você. Infelizmente as pessoas estão usando erroneamente a tecnologia. Então a tecnologia que seria uma aliada está virando uma vilã pelo mau uso nosso. Exatamente. A tecnologia ela é uma ferramenta, assim como qualquer outra ferramenta. Você pode usar de uma forma boa ou de uma forma ruim. Então espero que a gente use de uma forma boa. Agora, doutor Cleverson, eu gostaria que o senhor, como neurologista, falasse para a gente, né, para o nosso público, o que é a memória e como que é a funcionalidade dela, até para a gente já pensar em, né, a gente discorrer aí sobre como exercitar bem a memória. A nossa memória ela é muito similar à memória do computador, né? É tanto que a memória do computador é copiada da nossa memória, no desenvolvimento da memória do computador. A gente confunde muito a questão de memória, né? Mas memória ela tem a questão do arquivo, né? Você tem um dado, uma informação e põe naquele arquivo e você tem um aplicativo de busca. Então você pode ter uma coisa arquivada, né? Um determinado documento arquivado e o seu aplicativo de busca não conseguir buscar. Não quer dizer que você perdeu a memória, ele está lá, mas o seu aplicativo de busca não consegue ir lá e buscar, ou naquele momento que você precisa. E o cérebro, para desenvolver essas ligações e ter essa expertise, ele precisa ser treinado todos os dias. Assim como você treina atividade física, você treina a memória também a buscar essas informações que você precisa. Hoje nós temos um problema que não sei se é um problema, volta de novo na nossa questão de utilização. Nós temos um excesso de informação. Você recebe informação de todos os lados. O tempo todo. O tempo todo. E a sua memória não dá conta dessas informações todas. Então você tem que passar para a era do conhecimento. O que é isso? Você tem que selecionar as informações que é úteis e que é importante para você. Porque senão fica ali só enchendo o arquivo, com arquivos inúteis, menor que precisa dos arquivos úteis. Importante você não tem. E aí você precisa fazer uma higiene mental e selecionar realmente aquilo que é importante. E aquilo que é importante você tem que exercitar todos os dias. Nós vamos falar sobre higiene mental, mas aqui, para vocês dois senhores, nas ruas as pessoas parecem concordar que a tecnologia anda atrapalhando aí a memória das pessoas. Será? Vamos ver o que o povo está falando? Fala pra gente. Você tem um compromisso sexta-feira que vem. Como que você faz para lembrar desse compromisso? Eu sempre deixo anotado. Eu tenho uma agenda e eu anoto. E eu também coloco lembrete no celular. Você já deixou de ir em algum compromisso que você não anotou no celular e aí você achou que ia lembrar de cabeça e acabou se esquecendo? E já, consulta? Consulta de dentista, com certeza. Já deixei umas 2 vezes de ir. Não consigo. Eu tenho que anotar, que senão eu esqueço. Tô vendo que você tá com o celular na mão. Você costuma lembrar dos seus compromissos sem o auxílio do celular?
Geralmente não. Geralmente eu uso o Google Agenda para lembrar dos compromissos. Você costuma lembrar de datas especiais, por exemplo, aniversários de pessoas queridas ou uma data que te marcou? Nossa, sou muito ruim para lembrar de data, mas as datas marcantes da minha vida que eu vivi elas, eu geralmente acabo lembrando. E os compromissos? Você consegue se lembrar de todos os compromissos sem o auxílio da tecnologia, sem o auxílio de um celular ou não? Você tem que anotar no celular para lembrar. Eu sou um pouquinho mais antiquado, eu utilizo papeizinhos colados na minha parede. Quando eu tenho alguma coisa que eu tenho que guardar, como por exemplo uma data ou alguma coisa que eu tenho que assistir, algum dia que eu tenho que encontrar alguém, eu sempre marco esse papelzinho na minha parede. E aí não tem como não ver, né? Aí não tem como, passa sempre lá pela parede, tá sempre lá. Você consegue lembrar normalmente de compromissos adiante? Não, eu sou muito desatenta, eu não consigo lembrar. E aí você sempre tem que deixar anotado no celular. No celular, senão eu esqueço. Você acha que essa dependência que a gente desenvolveu em relação à tecnologia, ela é prejudicial para a nossa memória? Com certeza. Não exercita a memória, né? Aí você acaba contando sempre com o celular e pode ser que te deixe na mão, né? Sem dúvida, porque a gente fica dependendo. Se a gente não anotar, a gente não vai fazer, por exemplo, os trabalhos da faculdade. Então a gente fica muito dependente. Com certeza. Porque, tipo assim, igual, era pra gente gravar na memória. Só que aí, como você tem lá o acesso, aí você acaba esquecendo de usar a cabeça, né? E usando a tecnologia. Eu acho que o telefone ele tem uma certa utilidade até certo ponto. E a partir daí a gente tem que começar a usar o nosso cérebro, usar a nossa cabeça. Ó, interessante. O pessoal teve um comentário muito parecido, todos. Então, todo mundo está entendendo que tem que usar o cérebro, mas não está usando não, né, doutor? Essa questão é que a gente acabou de falar, que a gente tem que usar o cérebro e a tecnologia ela é complementar para nos ajudar. E não a gente simplesmente largar tudo na mão da tecnologia e repousar eternamente o nosso cérebro, porque não vai resolver. Até porque a tecnologia também tem falhas. Então, o que a gente tem que fazer? O celular pode acabar a bateria. Isso. Sim. Uhum. Vou te contar que as minhas anotações, meu celular, ele não avisa. Mas não sei o que aconteceu, não, enfim. Não adianta eu anotar, não, que aqui não dá problema, não. Eu lembro que antes eu anotava no papel. Às vezes a pessoa só troca de lugar. Mas antes a gente lembrava muito mais, né? Porque você selecionava aquilo, você tinha menos informações, menos quantidade de informações, então você tinha a capacidade e você tinha que exercitar, porque se você não lembrasse do telefone, você não conseguiria falar com seu amigo, sua família. Hoje você consegue. Então você tem que usar a tecnologia a seu favor como um complemento e não para substituir o seu cérebro. Doutor, aí eu faço uma pergunta. Sempre ouvimos dizer assim, eu não sou bom de memória não, minha memória é muito ruim. É verdade que não existe memória ruim, existe memória destreinada? Ou pouco trabalhada? É o que acontece, mas é o seguinte, a memória, voltando à comparação com o computador, você precisa de um hardware bom, você precisa de um cérebro bom, e você precisa de um software, de um programa bom. Então você precisa de uma nutrição adequada desde lá da mãe, né? Os pais e as mães não fumarem durante a gravidez, alimentação saudável, complementação vitamínica, bebidas, vacina. Faz diferença? Faz diferença. Bebida alcoólica, principalmente na gestação, faz toda a diferença. Tem vários trabalhos mostrando que quando o pai fuma, a criança nasce com dificuldade de memorização. Se a mãe é malnutrida, né, não é nutrida, se não faz um pré-natal adequado. Então, e alimentação adequada. Então, aí você precisa um cérebro bom para você ter uma memória boa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.